Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre São João da Boa Vista e sua região que possui várias lendas famosas. Eu sou o Hugo e como podem ver hoje estamos trazendo a nossa cidade pela primeira vez e contando algumas histórias. Então antes de mais nada não esqueça de se inscrever e bora pro vídeo. Adriano Lobo. Essa história bem famosa na região teria se passado na cidade de Águas da Prata, cidade vizinha a São João. Conta-se que no início da década de 1900, em uma fazenda nas redondezas da cidade, um rapaz chamado Adriano vive com sua mãe, que era viúva. A mãe de Adriano era uma senhora de idade já avançada e após a morte do marido passou a cuidar sozinha de seu filho e dos afazeres da fazenda. Adriano não era um filho exemplar. Nervoso e agressivo, não se importava com sua mãe e nem com a fazenda. Fazia apenas o que lhe desse prazer. Certa noite, haveria uma grande festa na cidade. Adriano estaria animado com o acontecimento, mas sua mãe não estava de acordo com que ele participasse, e os dois discutiram muito. Então Adriano pediu aos empregados da fazenda para selar um cavalo enquanto ele se aprontava. Sua mãe, tomada pelo desespero ao ver que seu filho não a iria obedecer, soltou todos os cavalos da fazenda a fim de impedir que o filho saísse naquela noite. Já vestido para o evento, Adriano foi em busca de seu cavalo, mas não o encontrou. Com muita raiva, o rapaz voltou para casa e agrediu sua mãe, primeiro verbalmente, depois jogou-a no chão e colocou uma sela sobre suas costas. Montou como se monta num animal e fez com que ela o levasse à festa. Ao chegar no local, a mãe, completamente esgotada, machucada e moribunda, lhe jogou uma praga antes de falecer. Todas as noites de lua cheia, como esta de hoje, você irá se transformar em um animal. Imediatamente após a mulher morrer, o rapaz correu pela mata adentro e desapareceu. Daquele dia em diante, Adriano nunca mais foi visto, pelo menos não na forma humana. Após o sinistro acontecimento, em noite de lua cheia, moradores da cidade dizem ouvir uivos e relatam o sumiço de animais de suas fazendas. Há quem conte sobre encontrar animais mortos com mordidas enormes e aos pedaços. Outros relatam avistar um grande animal bizarro em forma de lobo, em noites de lua cheia, e daí surgiu o nome Adriano Lobo. O fantasma do Teatro Municipal. Assim como todo teatro antigo, o de São João da Boa Vista também tem suas histórias de assombrações. O prédio foi construído em 1913. A lenda conta que atores e funcionários que trabalhavam no teatro dizem que ainda hoje é possível ouvir conversas, fortes barulhos no palco, passos misteriosos e vozes que chamam as pessoas pelo nome. Esses estranhos ruídos são atribuídos aos espíritos das mais diversas companhias que já se apresentaram lá atrás do palco. Há uma parede de tijolos, ainda original da construção centenária, e nela é possível ver gravados centenas de nomes de pessoas que ali trabalharam durante esses anos de existência do local. Outra lenda urbana é a do quarto misterioso da Santa Casa de Misericórdia de São João. Diz a lenda que todas as pessoas que eram internadas em um quarto específico do hospital acabavam indo a óbito, mesmo as que possuíam problemas simples. Essa história era levada tão a sério que o Dr. Francisco Maringolo, renomado médico são-joanense, se negava a internar pacientes naquele quarto. Conta-se que até hoje ouvem-se ruídos estranhos, passos, vozes e enxergam vultos nos corredores durante a noite. Espíritos da Fazenda Cachoeira. Aqui temos mais uma lenda que assusta os são-joanenses. O cenário é a Fazenda Cachoeira, localizada entre São João da Boa Vista e Andradas. Construída em 1871, a fazenda possui mais de 40 quartos e data do tempo dos escravos. Ainda hoje, no casarão, permanecem os móveis e utensílios domésticos que eram utilizados durante sua época de ouro. Atualmente, quem administra e cuida da fazenda é a Diocese de São João da Boa Vista, que realiza no local missas, quermesses e retiros espirituais. Os participantes, especialmente dos retiros, contam que escutam sons estranhos, barulhos de correntes arrastando, passos no assoalho e cavalos marchando do lado de fora da fazenda. Eles atribuem esses fenômenos aos escravos que viveram e sofreram naquele lugar. Corpo Seco da Serra da Paulista. Essa é uma lenda clássica da região que existe várias versões. Não se sabe ao certo quando aconteceu, mas a história conta que o Corpo Seco foi um fazendeiro que morava na Serra da Paulista. Ele era uma pessoa ruim, que maltratava familiares e realizava crueldades com o escravo. Após morrer, ele foi rejeitado por Deus e pelo diabo. Até mesmo a terra onde havia sido enterrado o expulsou. Sem ter para onde ir e com o corpo em estado de decomposição, teve de sair de seu túmulo e começou a viver como alma penada, vagando assim por toda a serra. Essa lenda é bem parecida com outras que trouxemos anteriormente, como o Corpo Seco de Vargem Grande do Sul, Praça Coronel Joaquim José. Muita gente não sabe, mas até 1894 o cemitério da cidade era onde hoje está localizada a Praça Coronel Joaquim José. Conhecido como cemitério municipal da fábrica da Igreja Matriz, somente entre maio de 1887 e janeiro de 1892 o local recebeu 1.150 cadáveres. Devido à superlotação, em 1894 foi inaugurado o atual cemitério São João Batista, para onde
transferiram as ossadas e sepulturas perpétuas. Relata-se que na década de 1950, por volta da meia-noite, diariamente um cavaleiro era visto pela população cruzando o cemitério. Tratava-se de um homem que morava no Morro da Bomba e trabalhava em uma fazenda na Estrada Velha São João Aguaí. Se o caso for resolvido, o mesmo não pode ser dito das supostas aparições noturnas de uma menina que caminhava cantarolando e segurando uma boneca, desaparecendo próximo ao terminal rodoviário. As aparições são atribuídas a Miriam Terezinha Joaquim, falecida em 1987. A Dama de Branco do Palmeiras. Histórias sobre damas de branco são recorrentes em diversas culturas, e um denominador comum é o tema da perda ou traição de um marido ou noivo. Por aqui não é diferente. Reza a lenda que durante um baile promovido pelo Palmeiras Futebol, em sua sede, o jovem conheceu uma linda garota toda vestida de branco. Segundo a história, este jovem passou a noite toda conversando com a bela dama e ofereceu-se para acompanhá-la até sua casa, ao final do baile. No momento em que passavam pela porta principal do cemitério, a jovem desapareceu no ar. O rapaz então correu apavorado em busca de ajuda, e esse não é o único relato sobre a aparição de damas de branco na cidade. E dizem também que avistar um desses fantasmas é sinal de que alguém da família irá morrer. E essas foram algumas histórias da nossa cidade. Se gostaram, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. E galera, fiquem com algumas imagens agora do nosso local de gravação e algumas imagens da cidade de São João da Boa Vista também. Give me all you've got if you're prepared to break.